Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro de Direito Internacional Público. No encontro passado, nós estávamos falando sobre o processo de internalização dos tratados. Nós estudamos como um tratado é negociado no âmbito internacional e o que acontece após a negociação. No âmbito internacional, os tratados são negociados pelos representantes dos países que vão para a negociação internacional com a Carta de Plenos Poderes, que é uma espécie de procuração. Quem pode dar a procuração em nome de um país é o presidente, o ministro das Relações Exteriores, que vai atribuir poderes para algumas pessoas negociarem em nome do país. Normalmente, as equipes de negociação têm várias pessoas. Então, da Carta de Plenos Poderes para o chefe da missão, que identifica os demais. Muito bem. Nós estudamos, também na aula passada, que quando a negociação internacional se encerra, os presentes, os representantes dos países, eles assinam um documento ali e esse nome do fechamento do texto é a adoção do tratado. A adoção do tratado fala, olha, a negociação encerrou. O texto é congelado, não se fala mais nisso. Não pode mais mudar. A partir de aí o Estado se engaja ou não se engaja. Porque com 2, 3, 10, muitos países, não dá para ficar corrigindo palavra no texto ao longo da análise interna nos países, porque senão o texto nunca seria concluído. Muito bem. O tratado, então, como nós vimos na aula anterior, vai para cada país. No Brasil, chega no Ministério das Relações Exteriores e ele vai ser analisado. O primeiro passo é traduzir o tratado, se ele foi feito em outro idioma. Traduz, o Ministério das Relações Exteriores analisa com mais calma, com os olhos além do simples negociador internacional, e envia para os demais ministérios setoriais para que eles também façam suas análises. Cada Ministério das Relações Exteriores, os ministérios setoriais, vai analisar a parte jurídica e a parte de mérito. A parte jurídica vê se o tratado fere a Constituição ou se está revogando outras leis. A parte de mérito busca analisar se é bom assinar aquele tratado. Se tecnicamente aquilo é bom. Se é conveniente e oportuno. Cada ministério vai juntar no sistema eletrônico o seu parecer de mérito, que também às vezes é chamado de nota técnica, e o seu parecer jurídico. Tem lugares na esplanada que se chama o parecer de mérito só de nota técnica, dizem que parecer é só jurídico, o que tecnicamente não tem fundamento nenhum. Na verdade, você pode chamar de nota técnica ou parecer de mérito, é a mesma coisa. O ministro assina e o consultor jurídico assina no sistema. Apenas quando todos assinaram, aquele tratado chega na Presidência da República. Na Presidência da República, é possível até saber onde estão os tratados, há quanto tempo está em cada lugar. Mas, enquanto os ministros não assinam, o documento não chega. Uma vez que o documento chega, na Presidência da República, existem também duas análises. Uma pela subchefia jurídica e outra pela subchefia governamental, de análise e acompanhamento de políticas governamentais. As duas subchefias sobem seus posicionamentos, o presidente assina o ato. Então nós vimos que houve a adoção pelos diplomatas e a assinatura pelo presidente. Um segundo momento, um segundo ato. A assinatura, também vimos na aula passada, significa que o presidente
dá um sinal para os demais países, demais estados partes no tratado que ele está se engajando para, ele está se movimentando para dar efetividade àquele texto. Significa, se houver uma discussão se aquele ato era ou não costume internacional antes, é um reconhecimento do costume. Também torna o texto inalterável, já era, né, mas confirma, e mostra um comprometimento dos órgãos setoriais do Poder Executivo com aquele texto. Mas o tratado ainda não vale. Isso é muito importante. O tratado só vale depois que ele for transformado em norma jurídica no Brasil. E para isso, ele precisa passar pelo Congresso. Tudo eu estou falando aí na revisão da aula passada. No Congresso Nacional, o presidente então faz uma mensagem presidencial e envia para o Congresso. E no plano internacional, avisa os demais que já assinou. Mas todo mundo sabe que ele ainda não vale. O tratado ainda não vale. No Congresso Nacional, nós estudamos o quê? O tratado ele vai para a Câmara dos Deputados, que manda para a Comissão de Relações Exteriores e para a Comissão de Constituição e Justiça, e também para as comissões setoriais que cuidam dos temas do tratado. Meio ambiente, econômico, enfim, defesa, depende do assunto. Cada comissão aprova, o tratado vai para plenário, é aprovado, depois vai para o Senado, mesmo trâmite, vai para plenário, é aprovado, e é aprovado com quórum de maioria simples. Não importa se o tratado cuida de assunto comum, se cuida de assunto tributário. A única exceção é que vamos ver hoje, quando for direitos humanos. Aí a gente vai ver daqui a pouco. O tratado é aprovado com quórum de maioria simples. Ah, professor, então o tratado é lei ordinária? Não. Por quê? Porque o tratado, ele é tratado. Ele é aprovado por coincidência com o mesmo quórum que a lei ordinária. Mas não é nem o mesmo rito, porque uma lei ordinária pode ser aprovada de forma terminativa, ou seja, sem ir para plenário, de forma terminativa na última comissão, ou seja, sem ir para plenário. Então, o tratado, a única coisa que ele tem parecido com lei ordinária é o quórum de maioria simples quando vai a plenário. Mas nem o rito é, porque lei ordinária pode ser aprovada de outra forma. Normalmente, no Congresso Nacional, os tratados são aprovados nas quintas-feiras. Por quê? Porque o quórum já está mais baixo. E os tratados, em geral, quando chegam nessa fase, depois de tantos anos de negociação, eles já são mais consensuais. Então, é comum ver na pauta da Câmara dos Deputados, no Senado, os tratados sendo votados nas quintas-feiras. Terça e quarta são os dias dos assuntos mais polêmicos, quintas são os tratados. Não é uma regra, tá? É só uma prática. Muito bem. Aí o tratado volta para o presidente da República. Ele já foi aprovado pelo Congresso. O Congresso, ele emana a sua aprovação por meio de um decreto legislativo, que nós vimos até um exemplo nos slides na aula passada. O decreto legislativo normalmente tem 2 artigos. Fica aprovado o tratado, qualquer alteração deve ser submetida novamente para o Congresso. Normalmente esse é o texto do decreto legislativo. Aí volta para o presidente. O presidente já tinha assinado. E aí o que o presidente faz? Ratifica o tratado. A ratificação, aí sim, é um ato onde o presidente da República manifesta o consentimento do Estado, ele já foi autorizado pelo Congresso, então já houve uma autorização parlamentar e agora também uma nova confirmação pelo Executivo. É o ato pelo qual o presidente da República manifesta o engajamento internacional do Estado em relação àquele texto. E ele já pode ser cobrado internacionalmente pela efetividade do texto. Agora, será que esse tratado já vale no plano nacional? Ainda não. É o que a gente vai ver na aula de hoje. É preciso mais um ato. Então vejam, o tratado passa por várias fases. Ele tem que ser
negociado internacionalmente, daí tem a assinatura no final da negociação, que é a adoção. Ele vai ser avaliado por todos os ministérios, daí o presidente tem um ato que chama assinatura, aí ele vai ser apreciado pelo Congresso, tem um ato chamado ratificação, e a gente vai ver que existe mais um ato, que é a promulgação. Para isso, vamos para os slides? Vamos lá. Então, qual a diferença entre esses atos finais relacionados ao tratado? Na ratificação, o presidente emana o seu consentimento e envia para os demais países, e o país se compromete internacionalmente. Aquele tratado já é válido nas relações exteriores do Brasil. No mundo todo, praticamente no mundo todo, quando o presidente faz isso, não há mais nada a fazer. Mas no Brasil criaram uma jabuticaba. Existem outros 2 ou 3 países apenas no mundo, que é a necessidade, uma burocracia a mais, de um novo ato interno que fala aquele tratado vale também no Brasil. Esse novo ato é a promulgação. Vejam que coisa interessante. Nos 60, 70, 80 anos atrás, havia uma discussão que era como é que os brasileiros saberiam que o tratado era válido no Brasil se às vezes os outros países não ratificaram e o tratado não tinha nem entrado em vigor. Vamos imaginar o seguinte, um tratado entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil ratifica, os Estados Unidos ainda não. Então a gente tem que ficar esperando os Estados Unidos ratificarem para o tratado entrar em vigor no Brasil, porque só entra em vigor quando, a gente vai ver isso daqui a pouco, quando os dois ratificaram. Nesse caso, os brasileiros não tinham condições de acompanhar o direito americano. Então, os diplomatas, quando soubessem que esse tratado tinha sido, enfim, ratificado pelos Estados Unidos, voltariam no Brasil e falariam para o presidente. Daí o presidente faria um novo ato, que é um novo decreto de promulgação, informando que agora sim o tratado é válido. Só que hoje em dia, com a internet, isso, a coisa mais fácil é identificar que o tratado já entrou em vigor. Bastaria também o Itamaraty fazer uma nota no Diário Oficial comunicando que o tratado agora entrou em vigor. O Palácio do Planalto colocar no site. Como se todo mundo ficasse acompanhando o que acontece no Congresso Nacional também o tempo todo, para saber o que entrou em vigor, o que não entrou em vigor, o que uma comissão aprovou, o que não aprovou. Na verdade, a necessidade desse ato de promulgação é mais um poder para o presidente da República, que tem um momento a mais para ficar a favor ou contra ao tratado. Só que com o processo de globalização, de internacionalização do direito, quando o tratado entra em vigor no plano internacional, acaba que você já gera todas as obrigações para o Estado no plano doméstico também. Mas o Brasil continua com esse sistema misto, né? E engraçado, não tem decreto, não tem lei, não tem Constituição, não tem nada que fala que o Brasil é assim, é uma interpretação jurisprudencial. Na minha opinião, um decreto resolvia esse problema. Aliás, já cheguei a fazer um, mas acabamos não publicando. Mas vamos lá, vamos voltar à explicação. Então, o presidente ele ratifica o tratado e avisa os demais países, o Brasil se compromete internacionalmente. Né, eu botei aqui nos slides, após a aprovação pelo Congresso, o presidente ratifica o tratado, informa os demais países. Como que ele informa? Uma troca de notas diplomáticas. Lembra que troca de notas é a comunicação entre países. Aí, muito bem, daí ele manda o texto para todos os ministérios de novo, que já analisaram antes, lá atrás, antes de ir para o Congresso, e colhe de novo uma análise de mérito e uma análise jurídica. Como muitas vezes demora 2 anos para o Congresso aprovar o tratado, o presidente às vezes não é o mesmo. Então pode ser que o novo presidente queira mudar de opinião e não queira promulgar. Pode.
Agora, se todo mundo der favorável ao novo tratado, mesmo após a ratificação, né? Tem gente que pode não querer, mas quando todo mundo dá uma segunda confirmação, os ministérios setoriais, no mérito e no direito, daí o presidente faz um decreto de promulgação. E daí o ato, com a publicação do decreto de promulgação, o ato é válido internamente no Brasil. Notem que o tratado, então, vai ter um período de tempo entre a ratificação e a promulgação em que o tratado é válido para o Brasil nas suas relações internacionais, mas ainda não é válido nas suas relações internas. Nesse caso, o Brasil teria duas ordens jurídicas, uma nas suas relações internacionais e outra nas suas relações internas. Os países que têm duas ordens jurídicas, eles são chamados de dualistas. É uma expressão que se opõe a monista. Monista é quem tem uma ordem jurídica única. Dualista é quem tem duas ordens jurídicas. Tem países que são sempre dualistas, tipo a China, tem um direito para fora e outro direito para os seus nacionais. No Brasil, nós somos dualistas apenas entre este pequeno período de tempo. Bem, pequeno, pode ser um dia, como pode ser 2, 3 anos. Nós somos dualistas entre a ratificação e a promulgação. Por isso que o Supremo Tribunal Federal classificou o Brasil de um sistema dualista moderado, porque é por um período curto de tempo, moderado. Não é? Vamos lá. Vou virar um pouquinho aqui. Vamos retomar alguns pontos aqui, só para isso ficar bastante sólido na memória de vocês. Quantas vezes, até porque alguém me perguntou isso no chat, quantas vezes o Estado manifesta seu consentimento? Olha, ele manifesta lá na negociação, no final, que é a adoção, ele manifesta depois na assinatura, presidente, aí o Congresso manifesta, 3, aí depois ele ratifica, 4, e depois ele promulga, 5 vezes. O presidente faz 3 dessas 5, né? A assinatura, ratificação, promulgação. Alguém me perguntou no chat, mas são quantas assinaturas? Bem, assinatura é uma, mas quantas vezes o presidente assina o documento, né? Quantas vezes ele manifesta o seu engajamento? Ele manifesta na assinatura, ratificação, promulgação. Outra coisa que confunde. Existem quantos decretos para que um tratado seja válido? Existem 2. Existe o decreto do legislativo, que é quando o tratado vai para o Congresso, o nome do ato legislativo lá no Congresso é um decreto legislativo. O ato que autoriza o tratado pelo Congresso se chama decreto legislativo. Por algum motivo, inclusive, que lá das siglas do Congresso eles chamam de PDC, em vez de ser PDL, né? Projeto de Decreto Legislativo, eles chamam PDC. O PDC 55, 2020, PDC 1012, 2019, PDC 15, 2021. É o número na ordem de chegada. Projeto de Decreto Legislativo. E além do decreto legislativo, tem que autoriza o presidente a ratificar,
tem o decreto de promulgação, que é o que conclui todo esse procedimento. Então, nós temos várias manifestações de consentimento, adoção, assinatura, aprovação pelo Congresso, ratificação, promulgação, e nós temos 2 decretos, né? Decreto do Legislativo e decreto de promulgação. O decreto de promulgação é feito pelo Presidente da República, então é um decreto do Poder Executivo. Muito bem. Agora, eu falei que havia uma... E daí se conclui esse procedimento. Agora, Então, o que vimos no encontro de hoje? Nós vimos que o tratado, ele depois de ser autorizado pelo Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo, ele é ratificado pelo Presidente da República, que informa os demais países que o ratificou. Em seguida, o Presidente da República tramita este tratado pelos ministérios e, se todo mundo estiver de acordo novamente em relação à constitucionalidade e mérito, ele ratifica o tratado. Já foi autorizado pelo Congresso, ele ratifica o tratado e informa aos demais países. Com a ratificação, o tratado entra em vigor no país nas suas relações internacionais. Mas ele precisa ainda promulgar o tratado. Para promulgar o tratado, ele necessita fazer um decreto do Poder Executivo, que se chama Decreto de Promulgação. Justamente porque existe um período de tempo entre a ratificação e a promulgação, que se classifica o Brasil como um país dualista moderado. Quanto tempo? Pode ser um dia, pode ser 10 anos. Durante esse período, entre a ratificação e a promulgação, o Brasil é dualista moderado.